10 contos assustadores do folclore inglês. Cada cultura tem histórias que são transmitidas de geração em geração. Elas servem a muitos propósitos. Eles nos ensinam como viver, explicam o mundo ao nosso redor e, ocasionalmente, servem como avisos. O folclore inglês está entre os mais conhecidos do mundo, do rei Arthur ao gnomos de jardim. No entanto, há outro lado do folclore inglês, um lado mais sombrio, cheio de mistérios inexplicáveis e histórias do paranormal. Estas são as histórias que examinamos hoje. O Boné Vermelho. Vamos contar a lenda do Red Cap, um ser sinistro que assume a forma de um velho com sapatos de ferro, com cabelos compridos e despenteados, olhos vermelhos, dedos finos, com unhas como garras e dentes longos, usando um boné vermelho. Esta lenda surgiu por causa da guerra de centenas de anos entre a Inglaterra e a Escócia. A fronteira anglo-escocesa foi um lugar perigoso e sem lei. Os saqueadores passavam de uma fronteira a outra, cometendo crimes horríveis. Com o tempo, surgiram as lendas. Lendas sobre criminosos malignos e seus atos. Também histórias de espíritos e criaturas malévolas que aborreciam as pessoas que viviam lá. O ser sinistro, Red Cap, rondava entre os castelos abandonados ao longo da fronteira. Caçava corpos deixados para trás pela guerra. Red Cap usava o sangue dos corpos para tingir seu boné. Mas e se não houvesse corpos ou sangue para tingir seu boné? Red Cap ficava à espreita de pessoas para fazer de vítima e os matava somente para recolher o sangue e tingir seu boné. Embora soe muito assustador, havia uma maneira de derrotá-lo. A pessoa ou a vítima que o encontrasse deveria recitar uma palavra da Sagrada Escritura ou brandisse um crucifixo. Red Cap soa um grito de dor, desaparecendo em uma bola de fogo, deixando um longo e irregular dente para trás. Em 1879, foi escrita pela primeira vez uma publicação local sobre a lenda de Cut Dyer, sempre temida pelas crianças desta época. Cut Dyer é uma lenda como a do bicho-papão, para assustar as crianças e fazê-las se comportar. Mas o que é Cut Dyer? Segundo a lenda, era um duende ou um ogro que morava nas águas do rio Isle ou Ashburn. A lenda ela é mais famosa na cidade de Ashburton, onde ele dormia na escuridão sob Kingsbridge. Mas por que Cut Dyer é assustador? Ele procurava por crianças ou bêbados que caminhavam à margem do rio, depois lançavam-se sobre eles, puxando-os para baixo da água e se empanturrando de sangue quente. 2 homens alegaram tê-lo visto uma noite. Com a água do rio até a cintura, Cut Dyer apareceu com os olhos vermelhos brilhantes e dentes como os de um tubarão. Bem, os 2 homens ficaram paralisados de terror e só conseguiram fugir quando ele estendeu a mão e tocou um deles.
Felizmente, o povo de Ashburton, a lenda também diz que Cutdire fugiu assim que a cidade foi equipada com postes de luzes. O tambor de Drake. Sir Francis Drake realizou muito durante sua vida. Além de ser o primeiro inglês a ver o Pacífico e a circunnavigar o mundo, ele realizou muitos feitos e a sua habilidade como corsário, principalmente a derrotar a Armada Espanhola em 1588 e, por fim, as esperanças da Espanha de invadir a Inglaterra continental. Drake é, sem dúvida, um herói inglês, mas há muitos contos sombrios que o seguiam. Por exemplo, alguns acreditavam que obteve ajuda do diabo para vencer os espanhóis. Em seus últimos dias, ele discursou e delirou em palavras que ninguém entendia e também não se importaram em registrar. Pouco depois da sua morte, um de seus amigos escreveu um poema em sua homenagem que parecia sugerir que, em um momento de extrema necessidade, ele retornaria para salvar a Inglaterra novamente e inaugurar uma nova era de glória. Isso levou ao surgimento de um mito popular em torno do tambor de Drake. Este foi mantido em exibição em sua casa na Baía de Buckland. De acordo com a lenda, em tempos de dificuldade ou perigo, o tambor pode ser ouvido batendo. Diz-se que as pessoas ouviram nas guerras napoleônicas, bem como em ambas guerras mundiais. E recentemente o tambor foi movido para um local seguro e climatizado para mantê-lo seguro. Uma réplica agora está em seu lugar original. A lenda do ramo do visco foi escrita pela primeira vez em 1822. Embora seu autor, Samuel Rogers, insistisse que era muito mais antigo. Segundo ele, já era uma história bem conhecida em todo o país, e muitas casas antigas afirmaram que os trágicos acontecimentos da história aconteceram em seus corredores. A história foi posta em versos em 1830 e em meados do século XIX. Era uma das canções mais populares já escritas na Inglaterra. As pessoas costumavam cantá-lo em ocasiões especiais e em milhares. Em todo o país conheciam a sua letra. Assim continua a história. Um casal recém-casado e seus convidados estavam celebrando noite adentro. Depois de se cansar de dançar, a noiva resolveu começar a brincar de esconde-esconde. Ela penetrou profundamente no castelo e encontrou um velho baú de carvalho, no qual se arrastou para dentro. A tampa se fechou e ela não conseguiu abri-la. Com o passar dos dias, semanas e anos, eles a procuraram, mas não conseguiram encontrá-la. Finalmente, em sua velhice, o marido encontrou o baú e a abriu, encontrando o esqueleto de sua amada noiva.
O Will-o'-the-Wisp, também conhecido como Will-o'-the-Church ou Jack-Lanterna. É uma luz suavemente brilhante que geralmente aparece ao anoitecer ou no início da noite, em pântanos e pântanos, embora ocasionalmente ocorram em outros lugares. Referências a esses fenômenos misteriosos, que às vezes também são chamados de orbes, aparecem no folclore em todo o mundo, mas têm uma prevalência particular na fria e úmida Inglaterra. De acordo com o mito, eles são frequentemente encontrados em caminhos remotos, tentando atrair viajantes que se perdem ao longo da estrada. Dependendo de como o viajante trata o fogo-fato, eles podem levá-lo à segurança ou até mesmo a um tesouro, mas na maioria das vezes o fogo-fato é uma criatura malévola que busca conduzir os desavisados à sua condenação. No mito celta, o fogo-fato é uma luz carregada por uma fada ou um outro espírito travesso, que a apagará assim que o viajante estiver totalmente perdido. Em alguns mitos, o personagem mencionado, Will ou Jack, era um indivíduo que levava uma vida extremamente perversa. Quando ele morreu, ele foi amaldiçoado a vagar pelo mundo para sempre, e o diabo deu a ele uma única brasa para se aquecer. Ele usou o carvão para fazer uma lanterna, que usava para levar as pessoas à morte. Outros pensam que são espíritos ou seres paranormais. Eles têm de prever o futuro, às vezes aparecendo antes que uma tragédia local aconteça. Lacanis, originalmente chamada de Black Anne, é uma bruxa misteriosa que foi mencionada pela primeira vez em um título de propriedade em 1764, que se referia a uma estrada conhecida como Black Anne's Bower Close. De acordo com o mito, Annis vivia em uma caverna conhecida como Black Anne's Bower, que tinha uma grande árvore em sua entrada. O local da caverna agora está perdido. Acredita-se que ela foi construída durante o boom imobiliário que se seguiu à Primeira Guerra Mundial. A própria Black Annis era uma bruxa com um rosto azul e garras feitas de ferro. Ela assombrava Leicestershire à noite, procurando crianças pequenas ou animais para comer. Ela tinha braços longos e finos que usava para estender a mão pelas janelas das pessoas e pegar seus filhos. Assim que os tivesse, ela os levaria de volta para seu caramanchão, drenaria todo o sangue deles e, em seguida, colocaria suas peles na árvore do lado de fora. Depois que as peles estavam secas, ela as colocava em sua saia, que ela havia feito com as peles de crianças que matou antes. Felizmente, os uivos de Annis podiam ser ouvidos a até 8 quilômetros, 5 milhas de distância. Então, as pessoas tiveram muito tempo para proteger suas janelas
e colocar ervas protetoras acima delas para afastá-la. Jack de salto elástico. Spring-Heeled Jack foi uma criatura mítica que aterrorizou a Grã-Bretanha vitoriana, particularmente Londres, da década de 1830 em diante. A criatura mítica foi mencionada pela primeira vez em um jornal em Sheffield, Inglaterra, na década de 1810. Mas Spring-Heeled Jack tornou-se famoso quase da noite para o dia, após uma série de histórias em 1837 e 1838. Pelo menos 3 mulheres relataram ter sido atacadas por uma estranha figura com olhos vermelhos, um terno preto colante, dedos longos e garras de metal. Em alguns casos, ele soprou chamas azuis em seus rostos, paralisando-os. O medo se espalhou como um incêndio em toda a Londres vitoriana. As pessoas formaram grupos de vigilantes para tentar capturar Jack de salto elástico. E a polícia interrogou vários suspeitos, mas nenhum culpado foi definitivamente identificado. Nos anos seguintes, Spring-Heeled Jack se tornou uma figura extremamente popular, aparecendo repetidamente em panfletos sensacionalistas e histórias de terror. À medida que sua popularidade aumentava, os relatos reais de seus ataques se tornavam cada vez mais raros, até que ele, essencialmente, se tornou uma figura do folclore, usado como um personagem bicho-papão para assustar as crianças e fazê-las se comportar. Ou Jack de salto elástico pulava em suas janelas e as pegava. Hoje em dia, a maioria das pessoas acredita que o Jack de salto elástico original foi a criação de um brincalhão com um senso de humor ousado. O dedo é frequentemente apontado para Lord Beresford, Marquês de Alterford, que aparentemente gostava de assustar pessoas inocentes à noite e estava em Londres quando as primeiras histórias apareceram. Gütrash. A zona rural de Yorkshire é uma das partes mais misteriosas e menos viajadas da Grã-Bretanha até hoje. As colinas expansivas são cruzadas por caminhos antigos que estão em uso há centenas de anos. Como resultado, é fácil se perder ali, principalmente se o viajante não conhecer a região. As regiões selvagens de Yorkshire são perseguidas por todos os tipos de seres misteriosos, de hobgoblins a espíritos chorões que levariam os desavisados de penhasco ou a pântanos. O Gütrash era um dos espíritos mais perigosos que se dizia viver em Yorkshire, frequentemente aparecendo como um cachorro preto, mula ou cavalo, com olhos vermelhos de fogo. Ele assombrava caminhos remotos ao pôr do sol em busca de viajantes que se perderam.
o viajante seguiria o Utrecht apenas para ser desviado ainda mais e se perder totalmente. Assim que o viajante estivesse à sua mercê, o Utrecht atacaria ou desapareceria, deixando o viajante perdido sozinho na estrada escura. Ocasionalmente, no entanto, o Utrecht também pode ser uma figura benevolente, levando pessoas perdidas de volta à civilização. Notoriamente, o Utrecht faz uma aparição em Jane Eyre de Charlotte Brontë, quando ela é assustada por um cavalo solitário que a segue pela estrada. Bodmore fica no sudoeste da Inglaterra, um lugar famoso por visões de coisas incomuns e paranormais. É pouco povoado e pontilhado de ruínas antigas do período neolítico em diante. Muitas pessoas locais consideram que é mal assombrado. A besta de Bodmore, no entanto, não é considerada um fantasma, mas um grande gato preto que espreita as terras altas e ataca o gado. As histórias começaram em 1978, juntamente com vários relatos de animais sendo encontrados mutilados. Alguns especularam que uma grande pantera deve ter escapado de um zoológico particular, em uma vez que a pantera teria sido mantida ilegalmente. O proprietário não informou o seu desaparecimento. Com o passar do tempo e os avistamentos continuaram, no entanto, as pessoas começaram a buscar outras explicações. Agora, pensam que pode haver uma família inteira de gatos pretos perambulando por Bodmore. Outros dizem que são descendentes de antigos gatos pretos que costumavam perseguir a Grã-Bretanha no passado distante. Houve mais de 60 relatos de avistamento da besta de Bodmore ao longo dos anos, o suficiente para interessar o governo do Reino Unido, que conduziu uma investigação oficial sobre o mistério em 1995. Eles concluíram que não havia nenhuma evidência definitiva de uma besta incomum vivendo no moor. Mas os ataques ao gado não foram explicados de forma adequada. Avistamento da besta continuaram até hoje e nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Os bichos-papões são criaturas do mal que assumem a forma de tudo o que a vítima mais teme. No folclore inglês, entretanto, um demônio era uma espécie de criatura maligna que se apegava a famílias ou lares e era um incômodo. De acordo com os contos de fadas tradicionais, os demônios adoraram se esconder em espaços escuros, como sótãos ou porões não utilizados, armários ou sob as camas. Eles, às vezes, eram descritos como metamorfos. Os bichos-papões eram a fonte de muitos infortúnios no lar. Eles quebravam coisas, tornavam a comida azeda ou podre e faziam a casa ranger, entre outras coisas. Os bichos-papões também eram notoriamente difíceis de se livrar, seguindo famílias de um lugar para o outro, mesmo que mudassem de casa. As pessoas foram avisados para não nomearem seu bicho-papão, porque assim que fosse nomeado,
ele se tornaria ainda mais poderoso e raivoso, e muito mais difícil de remover. Existem muitas semelhanças entre o demônio e a ideia moderna do poltergeister. A principal diferença é que um demônio não era um fantasma, mas uma fada malévola ou outra criatura mítica.